Muito boa noite, prazer estar de volta. Voltamos ao ano 2022, não é? Parece que houve um interregno de tempo aí que a gente nem percebeu, não é? E agora estamos voltando às nossas atividades. Bom, nós vamos falar de fé e obras. Eu me lembro de uma historinha muito interessante de dois senhores que um tinha uma família muito grande e o outro não tinha família. Ele morava sozinho, ele tinha uma vida sozinho, ele escolheu não ter família. E esse que não tinha família, ele vivia assim muito associado às coisas divinas e ficava em preces o tempo inteiro, ficava em preces, em oração, preces, em adoração ao Senhor. Em contrapartida, o seu irmão, que tinha uma família muito grande, estava sempre com o cabelo desgrenhado, as crianças tudo para lá e para cá, a mão calejada, aquela dificuldade de manter a família, aquela coisa difícil, não é? E aí eles discutiam a respeito disso, quem poderia estar em condições melhores. E aí eles fizeram uma combinação. Olha, quando a gente chegar no mundo espiritual, no outro lado da vida, a gente vai conferir lá o que podia ter feito, se eu fiz errado, se você fez errado, como é que a gente vai lidar com isso, né? Bom, passou alguns anos, o irmão inclusive foi morar nas montanhas, porque ele se sentiu em condição melhor lá, de louvar a Deus, né? Assim, isento do meio social, porque as pessoas acabavam contaminando ele por conta de diversas situações. E aí ele se deslocou assim para um lugar bem alto e de lá ele orava a Deus. Até que chegou o dia que os dois chegaram no mundo espiritual e aí eles foram conferir, não é? Quem é que estava com a razão. Né? Então o irmão estava com a túnica meia suja, meia assim botada, meia rasgada, e ele assim alvíssimo, limpíssimo, né? Se apresentou lá perante os pórticos do universo. E qual foi a surpresa dele quando o porteiro, né, vamos dizer assim, o que nós conhecemos assim, uma espécie de São Pedro, disse: o senhor vai precisar voltar para a terra, vai ter que embater com as coisas do mundo. Mas como assim? Eu sempre aprendi que nós devíamos ser fiéis a Deus, que nós devíamos orar, que nós devíamos estar ligados a Deus o tempo inteiro, que nós devíamos estar sempre buscando a oração. Claro, o senhor tem razão nesse aspecto. E o meu irmão, veja, coitado, não tinha tempo para nada, trabalhava igual um louco. Olha as mãos dele, olha a roupa dele, olha o jeito que ele está, todo atrapalhado, todo desgrenhado desse jeito. É claro que tem alguma coisa injusta aqui, né? Aí o mentor amigo lá, o chefe dos pórticos, então disse a ele que na verdade o irmão tinha preferência em entrar porque o irmão exercitou a fé auxiliando o seu semelhante. Ele tinha um monte de filhos, um monte de neto, um monte de parente, um monte de gente na dependência dele. Então ele trabalhou, se operou, ele fez um monte de coisa e ajudou esse monte de gente. Quanto a ele, tinha ficado sozinho, tinha só pensado em si mesmo, tinha se dedicado apenas a ele, e isso não lhe teria grande valor. E aí ele continuou dizendo que era impossível porque ele chegou a ponto de andar sobre as águas, coisa que só Jesus aqui na terra tinha feito. Aí o amigo espiritual disse a ele: mas meu irmão, andar sobre as águas não é uma tarefa muito difícil, convenhamos. Mas como não é difícil? Só Jesus conseguiu andar sobre as águas. E o amigo espiritual, então, para arrematar e encerrar o assunto, falou: bom, para andar sobre as águas, não raras vezes a gente precisa de uma pinguela. Bota uma pinguela e anda sobre as águas, né? O que é uma pinguela? É aquela madeira, aquele tronco, aquela coisa, aquele caibro que eles colocam para atravessar, né, os riachinhos. No interior tem muita pinguela, então a gente anda sobre as águas, só jogar um tronco ali e andar. Agora, fazer o que o seu irmão fez, isso não é para qualquer um. E aí ele acabou aceitando a ideia de que ele precisava voltar para trabalhar, para se operar. E a lição de hoje, vocês já devem saber, é fé e obras. E nós temos uma dificuldade de juntar essas duas coisas. Porque normalmente a gente constrói dentro da gente assim um paraíso, um universo, um paraíso num universo. E nós esquecemos muitas vezes que precisamos nos ativar, nos operar.
Chegando aqui, eu descobri que tem um prédio novo ali que eu não sabia que estava pronto já, está tão bonito. E se a gente andar pela cidade, a gente vê prédios tão bonitos que estão sendo feitos, né, que estão sendo construídos, uma coisa assim linda. E aí a gente fica pensando, já pensaram se isso ficasse só na cabeça do arquiteto? Se não houvesse ali pessoas operosas, mesmo por conta de recursos, mas pessoas operosas que se dispusessem a ir lá carregar pedra, cimento, ajustes, toda sorte de dificuldades, toda sorte de problemas, não raras vezes, hoje menos, não é? Mas num passado não muito distante, existiam funcionários, não é? Assim, servidores dessas obras que perdiam membros, perdiam a vida muitas vezes. Hoje nós temos um sistema de segurança cada vez mais aprimorado e hoje isso não acontece com tanta frequência que acontecia antes. Então, se não houvesse essas pessoas que se dispusessem a realizar, como é que a gente ia ver a obra pronta? Então, a lição de hoje mostra claramente que Emmanuel está falando para a gente que é assim, a gente precisa fortalecer a fé a ponto dela se tornar operosa. Então é assim, nós não precisamos de ter uma fé muito grande para fazer alguma coisa. Nós precisamos operar em algum sentido, em alguma direção. E às vezes a gente fica assim, não é? Relutando, deixando para depois, pensando que precisa ser mais tarde, que nós não estamos prontos, que nós não estamos preparados, que nós não podemos agora, que nós não temos tempo agora, e agora vai vir o carnaval, e depois vai vir a Páscoa, e depois vai vir as festas juninas, depois o 7 de setembro, depois vai vir o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, das Crianças, depois vai vir o Natal. A gente não pode esse ano, porque afinal de contas a gente estava esperando tanto que esse ano chegasse, para que a gente pudesse, né, ter aí uns átomos de liberdade que nos foi tolhida aí por algum tempo. Mas os Espíritos dizem pra gente o seguinte: você já conhece um pouquinho das coisas maiores da vida? Você já aceita essas coisas? Uma coisa é conhecer, outra coisa é aceitar, não é? Porque muita gente conhece, mas não aceita. Ah, isso aí, não sei, ainda não aceito. Mas se você conhece e aceita, ainda que seja um mínimo que seja de informações da vida maior, nós precisamos puxar um pouquinho os braços e arregaçar um pouquinho as mangas e fazermos alguma coisa que seja alguma coisa útil em função, em favor de alguém. Mas o que eu posso fazer? Eu não consigo nessa hora imaginar. Cada um de nós vai ter uma oportunidade renovada diariamente. Então, seja numa direção, seja um convite, seja um cartaz, um letreiro, um programa de televisão, um filme, alguma coisa vai fazer a gente despertar para que a gente possa exercitar a nossa fé. Exercitar a fé significa que a gente conhece, confia, sabe que existe, tem certeza que esse é o caminho. E é isso que ele diz aqui pra gente, não é? Ele fala assim: você já imaginou um mundo que todo mundo só orasse? Como é que ia ficar os campos, né? Aí voltamos lá para a pandemia. Já pensou se até o pessoal do campo tivesse ficado em casa, nas fazendas, não é? O que a gente estaria comendo agora? Capim, talvez? Acho que não, porque a gente ia ter que disputar com os bichos, né? Brincadeira de mau gosto, né? Mas, então a gente vai vendo que era preciso que alguém tivesse iniciativa e vencesse, mesmo que fosse uma barreira de medo para poder se ativar. Ah, mas eles fizeram isso porque estavam pensando em recursos financeiros. Não, no fundo, a gente pensa que foi imprescindível que essas pessoas se operassem. Aqui no nosso Brasil, graças a Deus, nós temos as coisas talvez um pouquinho caras, mas a gente tem as coisas que nós podemos comprar. Existem países no mundo que eles podem comprar, mas não tem o que comprar. É uma dificuldade, porque faltou ali talvez algumas pessoas que se projetassem para enfrentar, para ir atrás da produção. E aí ele fala isso: já pensaram um planeta ou um mundo só onde as pessoas orassem? Não é? Como é que seria, não é? Então aqui, por exemplo, o Clóvis ia chamar o pessoal para vir aqui e falar: vamos fazer uma oração para limpeza material da casa. E cada um mentaliza uma vassoura, um escorredor, cada um paninho, vamos mentalizando, não é? Que aí a casa vai ficar limpinha. Já pensaram se a gente chegasse nesse ponto?
Bom, a gente ia sugerir que ele pagasse alguém que viesse, né? Porque a gente ainda não tinha fé suficiente para fazer uma limpeza dessa aqui, né? Podia reunir todo mundo aqui, que não ia ser difícil, né? Mas enfim, a gente ia perceber ali, as pessoas iam se desenvolver mentalmente, ia ser uma coisa linda, maravilhosa, não é? Tudo bacana, tudo legal, só que ia faltar alguma coisa. Ele vem mais para frente e diz assim: puxa vida, já pensou se Jesus não tivesse vindo pessoalmente? Olha, ele veio pessoalmente e exemplificou, porque vejam, ele tinha condição de mandar milhares de pessoas no seu lugar, mas ele fez questão de vir pessoalmente, sabendo que ia enfrentar um mundo grosseiro. Imagina, se hoje a gente às vezes aí se degladia por questões de palavras, o fulano falou um negócio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Imagine há 2000 anos atrás como era a ignorância no mundo. E ele veio pessoalmente num momento delicado e enfrentou. Jesus cometeu desobediência civil. Olha só. Não, o senhor não pode curar de sábado, o senhor pode curar de segunda a sexta, de domingo a sexta, mas de sábado o senhor não pode curar. Mas como assim não posso curar de sábado? Quer dizer que eu vou ver meu filho morrer no sábado e não vou poder fazer nada por ele? Quer dizer, umas coisas que não tem cabimento. Já pensaram quantas coisas que não têm cabimento, que nos estão sendo impostas? Já pensaram nisso? Não tem cabimento. É autorizado você ir trabalhar e pegar um ônibus público, mas não é autorizado você ter meia dúzia de convidados na tua casa. É autorizado você ficar na frente da faculdade tomando ali um aperitivo, mas não é autorizado entrar dentro da sala de aula, todo mundo junto, não pode. A gente vai vendo algumas coisas assim, Jesus percebia, não é? Então ele cometeu desobediência civil justamente para mostrar para a gente que existem interesses muito maiores e nós precisamos estar atentos a esses interesses, aos interesses maiores, aos interesses das coisas maiores da vida. Bom, o nosso companheiro Emmanuel, né, veio nos dizendo o seguinte, que se nós operarmos na fé e não realizarmos nenhuma obra, provavelmente a nossa fé ainda precisa de um combustível, precisa de uma vida, ela não tem vida, porque fé sem atividade é uma fé desprovida de vida, é uma fé, como ele disse aqui, uma fé morta. Então, se nós já conseguimos reunir um pouquinho de certeza sobre a vida espiritual, nós precisamos operar em alguma direção, às vezes em família, tendo um pouquinho de resignação com as pessoas difíceis de família, às vezes convivendo num meio hostil, meio difícil, num trabalho complicado, muitas vezes tendo ali a previdência de uma moeda assim reservada para aquele transeunte que nos pede um apoio. Isso mostra para a gente a necessidade que nós temos de atender, de ajudar. Eu fico pensando, se o plano espiritual tivesse o mesmo critério de julgamento que nós temos. Não vou ajudar esse cara, ele está toda hora aprontando. Não é? É que nem a gente vê, por exemplo, um moço com um rodinho para limpar o vidro do carro. Está tudo sujo, ele fica só aprontando, não vai usar a química, não vai usar o dinheiro direito. Aí a gente vinha aqui na casa espírita, né? Todo bonzinho, né? Casa espírita, todo mundo é bonzinho, né? Bem bonzinho, senta bonitinho aqui. Aí conversa, olha, estou precisando de um apoio, mas dá uma luz aí para mim, dá uma ajuda, dá um apoio, não é? Já pensaram, os seus espíritos disseram, você é maldoso, na sua casa, no seu trabalho, você prejudica as pessoas, não vai receber nada não adianta vir com o rodinho não. Já pensaram se eles tivessem o mesmo critério que a gente? Por isso que é importante, às vezes, a gente pensar, vai dar uma moeda, não resolve nada, mas às vezes é o ponto de ligação para você dar um Deus te abençoe, um vai com Deus te ajude, você vai sair dessa, sabe? Às vezes é uma porta que a gente abre com uma mínima moeda, sem contar, não é, que quem gosta de ir para casa amaldiçoado? Ninguém gosta, né? Não é? Então você, não tenho.
Aí fala, vai com Deus, filho do infortúnio. Quem é que gosta de ir amaldiçoado para casa? Tem uma historinha do Chico que é interessante, que ele diz assim pra gente que certa feita ele estava correndo para pegar ali não sei se era um bonde, um carro, alguma coisa, aí uma senhora parou ele no caminho e falou, deixa eu me dar uma receita, mas eu não sei usar essa receita, minha senhora, agora eu não posso atender a senhora, estou atrasado para o meu serviço. E aí ele deu 2 passos e apareceu para ele um espírito bravo para chuchu, chamado Emmanuel. Volta lá e atende ela. Aí ele voltou lá, minha senhora, assim, essa senhora não tem relógio, pensa assim de manhã, de tarde, à noite, com muito jeito, com muita cautela. E aí a senhorinha falou para ele assim, vai com Deus, Chico, Deus te abençoe seu dia, te favoreça, te possibilite grandes possibilidades. E foi abençoando ele, e aí o Emmanuel falou para ele, dá uma olhadinha aí para trás, veja o que ela está soltando. Aí soltava aquela coisa bonita de luz, né, em direção a ele, né? Aí fala assim, você já pensou se você não tivesse atendido ela, o que ia acontecer? Vai pro diabo, vai pro inferno infeliz. Já pensaram? Então, às vezes, uma moeda nos dá uma bênção. A gente nem tem o merecimento de receber uma bênção, mas uma moeda, poxa, uma moedinha. Olha, filho, eu só tenho essas 2 moedinhas, não tem problema, vai com Deus, mesmo assim, Deus te abençoe, né? Não vai fazer que nem um conhecido meu que foi dar a moeda, falou, o que você vai fazer com a moeda? Ele falou, olha, estou juntando para comprar aquele apartamento ali. Também não vai fazer assim, né? Não importa o que ele vai fazer com a moeda, né? Para os nossos netos, a gente recusa uma moeda, escuta, avô, dá 100zão aí para mim. Os netos fazem assim, você pede dinheiro para o seu neto, seu avô? Nunca pediu? Não? Nunca pediu? Eles não moram em São Paulo. Ah, não mora aqui? E o que tem? Você pode pedir pelo telefone, quando você for na casa dele, não sei. Não é? Aí quando você chega lá e fala, vô, solta um 100zão aí pra mim, vô, pô, afinal sou seu neto, né? Aí o que ele vai perguntar pra você? Você sabe, não? Não sei, eu nunca pedi. Nunca pediu? Puxa, então estou atrapalhando a vida dele, do vô, né? Então não pede não pro vô, eu espero que ele te dê espontaneamente, tá bom? Aí você leva uma cadeirinha lá e senta e espera que ele vai te dar espontaneamente. Mas o vô dá, né? Alguma coisa sempre ele dá. No aniversário, no final do ano. O vozinho não sabe o que comprar, dá um presente, dá um envelopinho com dinheirinho. Você já recebeu envelopinho com dinheirinho? Nossa, mas a sua vida está difícil, hein? Meu Deus do céu, mãe, que é isso, mãe? Então façamos o que for possível, não é? Porque Jesus não esteve aqui só glorificando a Deus, não é? Veja o quanto ele trabalhou, o quanto ele operou, o quanto ele realizou e quanta coisa aconteceu depois dele. As pessoas até hoje ainda é uma incógnita, não é? Tem algumas pessoas que levam a questão de Jesus assim um pouco, de uma forma um pouco leviana, dizendo, não, Jesus é porque as Américas, é porque o hemisfério, é por causa disso ou daquilo, não é? Mas a gente vai ver a projeção de Jesus, enquanto a gente não ver a projeção de Jesus no mundo inteiro, a gente ainda vai viver essas dificuldades, essas tensões, esses problemas que de vez em quando a gente vê aí, não é? De gente querendo conversar com outras pessoas, mas assim, numa condição bastante hostil, bastante difícil. Então, que a gente possa devagarzinho fortalecer a fé em nós, e se nós tivermos um raio de fé, um pingo de fé, mínimo de fé que for, que a gente possa estar disposto a favorecer em qualquer direção. Às vezes você está numa fila de mercado e aí você vê uma pessoa que precisa passar na sua frente, você percebe. Às vezes a pessoa está agitada, intranquila, não é? Então, isso é um gesto de amor, de caridade, muitas vezes, que é uma coisa que não nos custa nada, não é mesmo? Muitas vezes a gente fala da moeda, mas nem sempre a gente vai ter. Mas a gente pode ter uma palavrinha e falar, poxa, não posso te favorecer, mas você vai conseguir, tenha fé, você vai conseguir. Então, que a gente possa ter sempre essa condição de levantar as pessoas que estão ao nosso redor, de auxiliar as pessoas, ainda que seja em pensamento.
ainda que sejam em vibrações, porque dessa forma nós estaremos exercitando a nossa fé. Ah, mas e o funcionário público que está lá no posto de saúde? Ele também, o cobrador de ônibus, o motorista, muitas vezes, eles fazem alguma coisa que deixa a gente aborrecido, mas a gente faz força para não fazer igual aquela senhorinha, né? De lançar para eles impropérios ou amaldiçoados de forma alguma. E aí a gente pode chegar até numa condição que pode ser polêmica. Nós hoje reconhecemos que somos filhos, todos somos filhos de um mesmo Pai. Todos nós sabemos disso. Então, se a gente vai cruzar com alguém na rua, nós temos certeza que ele é um irmão nosso. Ainda que ele não nos faça bem, ainda que ele nos faça mal. Nós temos essa certeza. Por isso, a gente já vai pensar no bem dessa pessoa, já vai pensar no engrandecimento dessa pessoa, ainda que ela não nos faça bem. Isso é uma prática, assim, talvez o último topo, o último degrau que a gente chega em não querer o mal de quem quer que seja. Talvez esse seja o topo da onde a gente precisa chegar. Mas nós precisamos e devemos exercitar a nossa fé constantemente através das boas obras. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Tem uma mensagenzinha que é uma poesia, não sei se vocês aguentam mais um minutinho, uma poesia que é da Alta de Souza, que a Alta de Souza, em fevereiro agora, ela fez um aniversário, acho que dia 8 de fevereiro, foi o aniversário dela. E ela tem um poder, assim, de concisão imenso, imenso. Então ela fazia, a especialidade dela era soneto. Soneto são poesias que compõem 2 tercetos e 2 quartetos. Frases de 4 linhas e frases de 3 linhas, 2 quartetos e 2 tercetos. E ela tem um poder, assim, de concisão imenso. Quando a gente vai aprendendo e conhecendo esses poemas, parece que a gente vai aumentando um entendimento em algumas direções, porque está tudo escrito ali. Então ela diz assim: caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. O amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Veja que bonito. Caridade é o amor de Deus em nós, na inteligência humana. Então, todas as vezes que nós praticarmos a caridade em qualquer direção, em qualquer sentido, nós estamos dentro do amor divino. Coisa bonita, né? Então, é isso. Uma ótima assistência que vocês possam ter, uma ótima semana, não desanime. Todas as semanas vem pessoas diferentes, então não se preocupe, tá bom? A semana que vem